Tudo bem? Espero que esteja bem, espero que já esteja um pouco melhor, espero que esteja gostando das leituras. E vamos hoje ler Gênesis capítulo 45 e 46, dando continuidade então na história de José, o governador do Egito. Vamos lá então. Capítulo 45. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irritei contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó essa notícia: são vindos os irmãos de José. E isso foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossa família, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra, de toda a terra do Egito, será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó, e também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões. De noite disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos.
Então se levantou Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã e vieram para o Egito, Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e os filhos de seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos, e toda a sua descendência levou-os consigo para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel: Jacó e seus filhos que vieram para o Egito: Ruben, o primogênito de Jacó; os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carme; os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia; os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari; os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos lá de Tamar, lembra da história da Tamar? Tá. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. Os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinrom. Os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. São estes os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padã-Arã, além de Diná, sua filha, todas as pessoas de seus filhos e de suas filhas, 33. Os filhos de Gade: Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Os filhos de Aser: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Sera, irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. São estes os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e estes deu à luz a Jacó, a saber, 16 pessoas. Zilpa era a serva de Lia, né? Os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. São esses os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 pessoas. Os filhos de Dan: Uzim. Os filhos de Naftali: Jazeel, Guni, Gezer e Silém. São estes os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, a serva de Raquel. E estes deu a ela a luz a Jacó, ao todo 7 pessoas. Todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram as mulheres dos filhos de Jacó. Todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Jacó enviou Judá diante de si a José para que soubessem caminhá-la a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se, lançou-lhe ao pescoço e chorou assim há longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. E José disse a seus irmãos e à casa de seu pai: subirei e farei saber de seu pai. Subirei e farei saber a Faraó, e lhe direi: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, e o seu gado, e tudo que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é a abominação para os egípcios. É lindo, né? Nesses 2 capítulos a gente vê então que José ele não conseguiu mais esconder o que ele estava sentindo, então ele bradou, ele deu um grito muito alto e chorou muito alto, daquele que sai lá de dentro, e se apresentou aos irmãos e os irmãos ficaram atemorizados, tipo, como assim José vive? Ferrou. Só que não, né? José, ele foi abençoado por Deus em todos os momentos. Quando ele estava lá na cova, lá atrás, anos antes, ele poderia ter morrido, e aí os irmãos tiraram ele da cova e venderam eles para os ismaelitas. Ele poderia ter morrido, ele já poderia ter morrido de alguma doença, alguma peste, ou até sendo morto, enfim, mas Deus guardou a vida dele em todo o tempo, em todas as injustiças que ele sofreu. Deus foi com ele, Deus guardou, e era necessário, porque para que ele
para que a gente visse também e para que os irmãos deles vissem, para que o pai dele visse, né, que Deus era com a sua descendência desde lá de Abraão, né? E é muito lindo o perdão dele, de perdoar, da alegria dele de ver os irmãos, a família dele, de ver Benjamim, né? E Jacó, Israel querido, feliz por ter encontrado, e eu visualizo ter encontrado, reencontrado o filho José, seu filho tão amado. E eu fico viajando nesse reencontro de José com o pai dele, e chega a dar embargar assim a voz, porque quantos anos, né? Eles achavam que nunca mais iam se ver, o pai dele poderia já ter morrido e não. Então, esse abraço que eles se dão, esse abraço longo, esse choro longo, a gente chega a sentir, assim, né? Esse amor. E o mais lindo foi o faraó se agradar, né, da família, da parentela de José e ir para o Egito. E José abençoar sua família e sustentar o seu pai, a sua parentela depois de tudo que aconteceu. Então, a gente vê como Deus nos guarda nos momentos difíceis, né? Como ele é conosco em todo momento ele é bom. E o principal que eu consigo ver nessa história, nesse aspecto do José com os irmãos, é que o perdão liberta, né? Então, José não tinha nenhum rancor, ele perdoou e foi muito melhor para ele, muito mais leve para ele no momento em que ele perdoou, que ele demonstrou esse perdão aos irmãos, que ele não faria mal nenhum aos irmãos e a alegria dele por ter a sua família de volta. Então, essa história, eu falei lá no início, né, que eu acho ela muito linda. A gente poderia ficar falando várias coisas assim dessa história, né? Mas a gente, para uma próxima leitura, num outro momento, a gente tira alguns pedaços e aí a gente esmiuça bem ele, tá? Amanhã, então, gatão, a gente vai ler mais 2 capítulos, não terminou a história ainda de José, e amanhã a gente continua, tá bom? Beijo!